Nos últimos meses, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, tem desenvolvido um ambicioso plano, criar uma rota de trânsito econômica entre a Ásia e a Europa, atravessando a Rússia. O objetivo? Estabelecer um corredor de transporte legal e livre de tarifas, permitindo que o Cazaquistão exporte seus produtos e os de outros países para a União Europeia de forma competitiva. Essa ideia foi mencionada pela primeira vez no final do ano passado, e agora já está sendo amplamente defendida. Você sabia que, se o Cazaquistão quer vender ou comprar algo da Europa, precisa usar seus trilhos que cruzam a Rússia? Isso significa que, tradicionalmente, até agora, o país pagava taxas de exportação que iam diretamente para o orçamento russo. Um procedimento comum, aceitável em todo o mundo. Mas Tokayev, famoso por sua astúcia, deu um passo inesperado. A Rússia isentou essas taxas e implementou tarifas internas ferroviárias especiais para o Cazaquistão, as mesmas que existem na união entre Rússia e Belarus. Com isso, o Cazaquistão conquistou um corredor de transporte exclusivo, onde pode movimentar seus produtos praticamente sem tarifas. Isso não só fortalece sua economia, mas também permite que a Europa evite as restrições de trânsito impostas pela Rússia. Antes, as mercadorias da Europa para a Ásia eram enviadas sem limites, pagando tarifas substanciais. Agora, as empresas europeias enfrentam margens de lucro reduzidas, já que precisam pagar intermediários ou operadores russos. Ao se reunir na cúpula da União Econômica da Eurásia em Moscou, Tokayev apresentou sua proposta ao Conselho Superior sob a bandeira da integração eurasiática, mas não perdeu a oportunidade de criticar o atual estado da aliança com a Rússia e a Bielorrússia, destacando que isso representa um desafio. Ao recusar uma proposta de integração mais profunda feita por Alexander Lukashenko, Tokayev se mostrou audacioso ao ressaltar a astúcia de Putin. Mas o que ele realmente conseguiu? Através desse corredor, a Rússia poderia também importar bens europeus, aproveitando seus próprios trens para transporte. Para Tokayev, a criação de um hub de transporte livre de tarifas está se tornando uma luta feita em vão. Sua estratégia está em um jogo maior, onde as consequências são ainda mais profundas. Como a história se desenrolará? O Cazaquistão realmente conseguirá criar um espaço autônomo no cenário global, ou a manobra política se tornará um fardo? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, mas as reviravoltas estão apenas começando. Nos últimos meses, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, vem elaborando um plano ousado, criar um corredor de transporte extremamente vantajoso, rápido e, acima de tudo, isento de tarifas entre a Ásia e a Europa, atravessando o território russo. Essa iniciativa ambiciona facilitar as exportações cazaques para a União Europeia e, ao mesmo tempo, o trânsito de produtos de outros países. Em resumo, o objetivo é estabelecer um robusto hub de logística cazaque que funcione como um caminho transitório sem tarifas, permitindo a circulação de mercadorias diretamente de seu território até a Europa. Embora essa ideia tenha sido mencionada pela primeira vez no final do ano passado, os esforços para torná-la uma realidade se intensificaram neste ano. Resumo da parte anterior, Tokayev propôs sua ideia sob a bandeira da integração eurasiática durante o recente cúpula em Moscou, onde as empresas europeias começaram a se sentir pressionadas a pagar tarifas intermediárias ou confiar no transporte russo. Ao mesmo tempo, ele foi bem claro em sua visão: a aliança entre a Rússia e a Bielorrússia representa um estorvo para os interesses do Cazaquistão. Respondendo de forma direta a Alexander Lukashenko sobre a proposta de se unir ao Estado da União, Tokayev não hesitou em afirmar que a criatividade de Putin deveria ser reconhecida. Em vez de recusar a proposta, a Rússia prontamente permitiu que o Cazaquistão importasse mercadorias europeias com tarifas internas, mas excluiu o direito de aplicar essas tarifas para as suas exportações à Europa. Por que essa estratégia é arriscada? Nesse novo trajeto, a Rússia se beneficia ao poder importar produtos de interesse europeu, enquanto Tokayev é deixado sem seu tão desejado hub isento de tarifas. Com essa posição, o Cazaquistão perde uma oportunidade real de competir no mercado europeu, dependendo das decisões estratégicas de Moscovo. Essa dinâmica estabelece um precedente notável para todos os participantes atuais e futuros da União Econômica da Eurásia. Mostra claramente que a aliança não é uma mera prateleira onde todos têm suas demandas atendidas automaticamente. Tokayev, ao tentar se equilibrar entre Rússia, Ocidente e China, parece estar preso em uma antiga mentalidade dos anos 2000, ignorando a crescente queda da hegemonia ocidental. O que isso implica para o futuro do Cazaquistão?
A urgência pela integração mais profunda se torna evidente, visto que a inação resultará em retrocessos significativos. O ponto crucial, no entanto, é que com o Cazaquistão em uma posição de fragilidade, qualquer tentativa de manobra política ou econômica para contornar a influência russa está fadada ao fracasso. Isso ficou ainda mais evidente após o discurso recente de Tokayev na Alemanha, que provocou uma onda de indignação pública, especialmente ao mencionar sua disposição em apoiar novas sanções contra a Rússia. O que isso significará para a relação entre os dois países? As repercussões ainda estão se desenrolando e, com o tempo, poderá haver um reequilíbrio de poder na região. Nos últimos meses, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, tem elaborado planos para criar um novo e lucrativo corredor de transporte entre a Ásia e a Europa, atravessando a Rússia. O objetivo é estabelecer um corredor de trânsito livre de impostos, facilitando a exportação de produtos do Cazaquistão e de outros países diretamente para a União Europeia. Em resumo, Tokayev busca transformar o Cazaquistão em um hub logístico com vantagens fiscais, permitindo a movimentação de mercadorias de forma descomplicada. A ideia começou a ser discutida publicamente no final do ano passado, e nos últimos meses o lobby a respeito ganhou força. Atualmente, se o Cazaquistão deseja vender ou comprar algo da UE, ele utiliza as ferrovias que atravessam a Rússia e paga taxas de exportação ao governo russo. Recentemente, no entanto, a Rússia decidiu isentar essas taxas e aplicar tarifas internas de transporte ferroviário, equiparando-as às que estão em vigor entre os estados da União de Rússia e Bielorrússia. Com isso, o Cazaquistão ganhou um corredor pessoal de transporte quase sem impostos, aumentando sua competitividade econômica e permitindo à UE contornar as restrições de trânsito impostas pela Rússia. No entanto, essa manobra não é isenta de controvérsias. Durante uma cúpula em Moscovo, Tokayev apresentou suas ideias, envoltas em eufemismos sobre integração eurasiática. No mesmo dia, ele se manifestou de forma contundente sobre a aliança entre Rússia e Bielorrússia, fazendo um comentário mordaz a um convite do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para se unir à União Estatal. Tokayev elogiou a astúcia de Putin, mas deixou claro que permitiu ao Cazaquistão importar produtos europeus sob tarifas internas, embora sem direito a usá-las para exportar seus próprios produtos. Essas estratégias e comentários de Tokayev revelam uma tentativa de equilibrar interesses diferentes no cenário geopolítico. De um lado, ele busca estreitar laços com a Rússia, do outro, parece estar jogando um jogo arriscado ao se aproximar de forças ocidentais enquanto tenta não alienar seu vizinho poderoso. O que está em jogo é muito mais do que uma simples relação comercial, é uma questão de sobrevivência geopolítica em um mundo em rápida mudança. Mas a história não termina aqui. O que acontecerá em seguida quando os laços entre o Cazaquistão e o Ocidente se tornarem mais apertados? Com a economia turca em declínio a cada dia, Tokayev terá opções limitadas. A pergunta é, será que ele poderá manter a integridade e o controle sobre seu país, ou será que forçará a situação até um ponto de ruptura? Como as reações da Rússia e da comunidade internacional afetarão o futuro do Cazaquistão? A tensão está no ar e as escolhas que ele fará a seguir podem mudar a trajetória do país para sempre. Nos anos 90, após o colapso da União Soviética, o cenário no Cazaquistão era desolador. As prateleiras das lojas estavam vazias, e mães enfrentavam longas filas desde as 4 da manhã para conseguir um litro de leite para seus filhos. A inflação atingia níveis alarmantes, com 50% ao mês e mais de 2.000% ao ano. O governo tinha poucos recursos financeiros, uma realidade que moldou a política e a economia do país. Diante desse contexto, surge uma pergunta crucial: você teria 400 milhões de dólares para implementar uma moeda nacional? A resposta era não. Sustentar um arsenal nuclear era uma tarefa monumental, e o desarmamento do Cazaquistão foi influenciado por essa realidade econômica e histórica. As narrativas que tentam atribuir a culpa ao legado soviético pelas experiências nucleares são simplistas e enganosas. Se a bomba atômica não tivesse sido criada, outras potências já teriam alcançado seus objetivos muito antes, possivelmente em 1945. E assim, a relação do Cazaquistão com a Rússia é pragmática, uma aliança que se sustenta apenas pela conveniência do momento. No entanto, o cenário está mudando. A economia da Turquia está em declínio a cada mês, limitando as opções de Kassym-Jomart Tokayev. O presidente poderia se beneficiar do capital chinês, mas em Pequim, os líderes são astutos e exigem mais do que simples promessas.
Tokayev tem se aventurado a abrir empreendimentos de defesa turcos na fronteira com a Rússia, o que poderia trazer repercussões perigosas. O Ministério da Defesa do Cazaquistão afirmou que as sanções contra a Rússia poderiam afetar a manutenção das armas fornecidas. Uma preocupação válida, já que a maioria dos equipamentos é de origem soviética ou russa. A falta de peças de reposição poderia paralisar as operações militares. No entanto, isso revela um fato curioso. A produção de peças sobressalentes é uma prática comum para muitos países que recebem armamentos russos, como a China e a Índia. Portanto, estamos vendo um movimento em direção à independência no campo da defesa, embora a relação com a Rússia não esteja se dissolvendo facilmente. E o que isso significa para o futuro? O Cazaquistão está se preparando para uma nova era em que pode virar as costas para um aliado que uma vez foi considerado indispensável. O que estará por vir nesta nova jornada? Uma mudança de poder, um realinhamento geopolítico. As peças desse complexo tabuleiro de xadrez começam a se mover, e os desdobramentos podem ser mais impactantes do que se imagina. Nos últimos meses, a situação geopolítica no Cazaquistão tem gerado grande apreensão. O presidente Kassym-Jomart Tokayev arquitetava um plano para transformar o país em um principal corredor de transporte entre a Ásia e a Europa, utilizando as vastas terras da Rússia. Essa estratégia visava facilitar o comércio entre o Cazaquistão e a União Europeia, buscando um caminho sem tarifas. Contudo, essa manobra militar e econômica esconde complexidades profundas e tensões crescentes. O que acontece quando os desafios se intensificam? Os olhos do mundo se voltam para o Cazaquistão, onde Tokayev se vê entre poderosos. Recentemente, surgiram questões sobre a continuidade dos fornecimentos de equipamentos militares da Rússia ao Cazaquistão. Embora muitos acreditem que a Rússia esteja parando com essas entregas, a realidade é bem diferente. O fluxo de produtos e componentes permanecia estabilizado, refletem os dados de 2021. O presidente Putin reafirmou o compromisso da Rússia em manter os contratos, desafiando especulações. No entanto, à medida que essa relação se estreita, Tokayev flutua entre três poderosas influências: Turquia, Estados Unidos e China. O país já começou a receber produtos militares turcos, incluindo o veículo blindado Arma 8x8, entre outros exemplares. Isso levanta um alerta vermelho para Moscou, pois a produção militar no Cazaquistão está florescendo com a ajuda de parceiros ocidentais e turcos, criando um ambiente onde essas potências competem pelo espaço estratégico na região. Essas novas alianças são motivo de preocupação. A vasta fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia torna cada vez mais imprescindível acompanhar os desdobramentos. Tokayev alega que está fortalecendo a indústria militar local, mas essa iniciativa pode esbarrar em limitantes. As tecnologias ocidentais são frequentemente mais avançadas. Estamos diante de uma segunda possível crise após a Ucrânia? A escalada das tensões pode ser devastadora. O que está em jogo é a hegemonia territorial e a influência do Ocidente na região. Além disso, uma parte da população cazaque é muçulmana, o que complica ainda mais essa dinâmica geopolítica. Ao olharmos para os passos que Tokayev está dando e os acordos que está formando, é preciso entender o que realmente está em jogo. Qual será o impacto no equilíbrio de poder da região? Essas são perguntas com as quais o mundo terá que lidar, enquanto o destino do Cazaquistão e suas alianças se desenrolam diante de nós. Será que o destino do Cazaquistão está traçado? Cada passo da liderança do país lembra assustadoramente os primeiros anos da Ucrânia, quando tentava se afastar da Rússia. O que veio depois, todos conhecem. E o que esperar do Cazaquistão? A situação pode ser ainda mais crítica. Seu território é vasto, sua população majoritariamente muçulmana, e a proximidade com o Afeganistão facilita a entrada de grupos radicais. Como reagirá a Rússia? A resposta está por vir, mas uma coisa é clara: Moscou e Pequim agirão juntos. O risco é real e iminente. A possível rota de suprimentos militares pode surgir do sul e do leste, passando pelo Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, e até pelo Mar Cáspio, ligando a Turquia, Armênia e Azerbaijão. É por isso que Ankara e Baku investem pesado na criação do chamado Corredor Zangezur. Enquanto isso, o Cazaquistão avança, passo a passo, exatamente pelo mesmo caminho que a Ucrânia trilhava, uma cópia quase perfeita. Essa é a escolha de seu líder, mas as consequências podem ser devastadoras. O mais alarmante,
porém, é o papel que o país vem assumindo como palco de uma disputa geopolítica feroz. No seu solo, cresce uma infraestrutura que não serve apenas à economia, mas pode ser usada para fins militares. Especialistas americanos e europeus já estão envolvidos em projetos para modernizar as indústrias de defesa cazaques. Tudo isso é vendido como avanço tecnológico, geração de empregos e inovação, mas, olhando mais fundo, revela-se uma preparação velada para estabelecer uma base militar na fronteira com Rússia e China. A Turquia, por sua vez, usa o território cazaque como trampolim para ampliar sua influência turcomena. As linhas de produção de drones como os Bayraktar não são apenas negócios, são plataformas para distribuir armamentos em grande escala, não só pela Ásia Central, mas também para o Oriente Médio. E não para por aí. A outra grande questão é a energia. O Cazaquistão possui reservas enormes de petróleo, gás e urânio, recursos estratégicos que mexem com os interesses dos maiores jogadores globais. O que está por trás dessa movimentação? Até onde vai a ambição de Ankara? E como reagirão Rússia e China diante dessa ameaça à sua segurança energética e militar? Prepare-se, porque o que parece uma simples disputa comercial pode desencadear uma crise de proporções inesperadas, com repercussões que ultrapassam as fronteiras do Cazaquistão. A próxima jogada poderá mudar o equilíbrio de poder na região para sempre. Nos últimos meses, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, tem elaborado planos para estabelecer um corredor de transporte eficiente e econômico entre a Ásia e a Europa, passando pela Rússia. Esse corredor visa facilitar a exportação de produtos cazaques e de terceiros países para a União Europeia de forma legal e sem tarifas. A ideia é criar um hub de transbordo cazaque com um corredor de transporte isento de impostos, fazendo com que os produtos cheguem à Europa facilmente. No entanto, o que se viu foi um jogo de interesses políticos e econômicos, onde as intenções de Tokayev de diversificar as rotas comerciais se confrontam com a realpolitik do Kremlin. Mas e se eu te dissesse que ficou muito mais complicado do que apenas uma simples negociação de transporte? Assim que Tokayev chegou a Moscou para a cúpula da EU, as tensões começaram a crescer. Enquanto ele tentava promover um discurso de integração, não hesitou em criticar o relacionamento entre Rússia e Belarus, sinalizando que poderia ser uma manobra para afastar o Cazaquistão das garras russas. O desdobramento desse jogo de xadrez envolvendo três potências, Rússia, Ocidente e China, pode ter um impacto profundo na geopolítica da região. Em um cenário onde os países estão se tornando cada vez mais independentes, o Cazaquistão tem ativos valiosos em petróleo, gás e urânio, que interessam tanto ao Ocidente quanto a Pequim. A construção de novos gasodutos contornando a Rússia mostrou que o Ocidente está investindo pesadamente em manter o Cazaquistão em seu campo de influência. História e geografia se entrelaçam, pois essa vasta extensão de fronteira de quase 7.500 quilômetros é um convite ao conflito. À medida que o controle da influência sobre as novas gerações se intensifica, o governo de Tokayev implementa uma estratégia de identidade nacional, semelhante ao que vimos na Ucrânia. Mas isso é um jogo perigoso. Nacionalismos exacerbados podem desembocar em radicalização e, dada a proximidade do Afeganistão, a ameaça do extremismo nunca esteve tão presente. Conforme a situação se agrava, a Rússia parece agir com cautela, mantendo as linhas diplomáticas abertas, mas está longe de estar inativa. O fortalecimento da infraestrutura militar nas regiões limítrofes sinaliza que o Kremlin está pronto para qualquer eventualidade. Vocês conseguem imaginar o quanto a estabilidade de toda uma região pode ser abalada se liderança e jovem elite cazaque decidirem romper com o passado? Quais consequências políticas e sociais isso pode trazer? Um novo jogo de interesse começa, e o que está em jogo pode moldar o futuro da Ásia Central e suas relações internacionais nos próximos anos. Nos últimos meses, a crescente ameaça do extremismo na Ásia Central tem feito Moscou agir com extrema cautela. A estratégia russa envolve manter um delicado equilíbrio diplomático enquanto reforça suas linhas de defesa. Paralelamente, a cooperação militar com a China se intensifica, já que Pequim também busca estabilidade em suas fronteiras e se prepara para conter a influência ocidental na região. Na vastidão das regiões de Orenburg e Astrakhan, o som metálico das máquinas e o eco dos exercícios militares denunciam um fortalecimento significativo da infraestrutura militar. Novas unidades são implantadas, campos de treinamento modernizados e sistemas avançados de defesa antiaérea instalados, prontos para um possível confronto iminente.
Apesar dessa movimentação estratégica, a Rússia ainda mantém seu papel vital como principal parceiro de trânsito para o comércio do Cazaquistão. Bloquear esses corredores seria um golpe devastador para a economia de Astana, que depende do fluxo constante de mercadorias. Porém, aqui reside a grande contradição. O próprio presidente Kassym-Jomart Tokayev tenta, com habilidade quase diplomática, sentar-se em 3 cadeiras ao mesmo tempo. De um lado, expressa lealdade à influência ocidental e ao apoio da Turquia. De outro, reconhece que a economia do país desmoronaria sem a Rússia e a China. Esse jogo perigoso de equilíbrio lembra dolorosamente o que aconteceu com a Ucrânia, que também tentou se equilibrar entre Moscou e o Ocidente, e o resultado foi a tragédia. Perdeu territórios, viu seu povo afundar em um conflito que parecia não ter fim. A história se repete? Especialistas apontam 3 caminhos possíveis para o futuro do Cazaquistão. O primeiro é a manutenção do status quo, continuar manobrando, evitando um confronto aberto com a Rússia, mas sem rejeitar o apoio do Ocidente. Embora tentador, esse cenário é instável e pode desmoronar a qualquer momento, como um castelo de cartas prestes a cair. O segundo caminho é um giro brusco para o Ocidente. Com o incentivo forte dos Estados Unidos e da União Europeia, Tokayev poderia romper de vez com Moscou, transformando a Ásia Central em um novo campo de batalha geopolítico. Imagine as tensões explodindo em uma região até então relativamente estável, com consequências imprevisíveis. O terceiro e mais improvável ainda, mas talvez o mais seguro, seria a aproximação ainda maior com Rússia e China. Essa rota, embora pareça remota, poderia garantir ao Cazaquistão uma estabilidade duradoura, evitando o caos e a instabilidade que já abalaram seus vizinhos. Observando o panorama, fica claro que o Cazaquistão está seguindo os passos da Ucrânia, com seus primeiros movimentos rumo a uma profunda transformação. Projetos militares são lançados, corredores logísticos que contornam a Rússia são criados, e a retórica da multipolaridade ganha força. Mas se essa direção continuar, Moscou e Pequim não hesitarão em agir de forma rigorosa. Quando isso acontecer, o jogo diplomático acabará, e a segurança nacional será questão de vida ou morte. Prepare-se, pois o futuro do Cazaquistão pode explodir em uma crise cujos efeitos vão muito além das fronteiras da Ásia Central. A pergunta que fica no ar. Tensa como uma corda prestes a arrebentar, será que o país dará o passo final rumo à estabilidade, ou está condenado a repetir os mesmos erros que arruinaram seus vizinhos? A resposta pode mudar tudo, para sempre.